Agora, o Alcolumbre, ele vem de um estado que é mal administrado, ele não é um político com nenhum mérito em nada. Tudo que há de estranho no Brasil acontecendo passa pelo Alcolumbre, e esse cara vai ter que mandar em mim, ou esse cara vai mandar em pessoas melhores do que eu, inclusive, empresários, médicos, mães, professores. Eles não têm condição de fazer isso. A gente tem que fazer uma espécie de uma revolução das pessoas boas, inteligentes e produtivas contra as pessoas improdutivas que mandam na gente. Esse é o meu sonho, isso a gente precisa fazer. O Alcolumbre não foi colocado na presidência do Congresso pelo voto popular, né? Talvez ele tenha recebido menos votos que um vereador de São Paulo. Olha, muito provavelmente. Ele começou a carreira dele sendo um office boy do Sarney. A família dele, ela meio que ela nem traficava, ela vendia, vamos dizer, ouro lá pra Guiana. Hoje eles dominam a parte de combustíveis lá no Amapá, né? Mais da metade dos postos de gasolina no Amapá são da família dele. Ou seja, ele se tornou um colosso político. E mesmo sendo um colosso político, o estado dele continua muito, muito pobre. Sim. A vida não melhora no Amapá. O Amapá não consegue ter uma ligação por terra com o resto do Brasil. Isso é uma loucura. Isso é assustador. E aí o cara vai e manda no Brasil. Quer dizer, um cara que participa de um grupo político que torna um estado ruim como o Amapá, fica basicamente vivendo mal. Mas vem cá, isso não é preconceito, não? Contra Lógico um que estado não. Pobre, não é um... Então, sendo bem sincero, você acha que as pessoas gostam de viver lá? Eu tive no Maranhão, Zé. Eu tive no Maranhão. As pessoas querem ir embora do Maranhão. E eu fui no Maranhão e falei exatamente isso que eu falei. Viver aqui é horrível. As estradas são horríveis. Vocês são tratados como bichos. As cidades não são sustentáveis. Se a gente quiser melhorar a vida de vocês aqui, eu preciso apontar o problema. Eu não posso ser, Zé, condescendente com uma pessoa que está vivendo mal e que está sendo explorada politicamente por uma classe política horrível. Eu tenho que libertar ela. E a libertação vem com a verdade. A verdade liberta. Eu posso fazer o que todo político que vem de São Paulo, do Centro-Sul, faz lá no Nordeste, que é chegar, Ting Dim, tá com a musiquinha, vou comer um cuscuz aqui, comer uma buchada. Isso é enrolar as pessoas. Você prefere indicar os problemas? Eu preciso falar os problemas e falar, se viver aqui fosse bom, as pessoas não estavam migrando para outros lugares. O único lugar no Nordeste hoje que está com um saldo positivo no fluxo migratório é a Paraíba. É só a Paraíba. De resto, as pessoas estão indo todas embora. Salvador, a população diminuiu. Bahia, a população está indo embora. Maranhão, o pessoal está indo para Goiás. Pará, que não é Nordeste, mesma coisa. O pessoal do Pará está indo embora. Eu estive nessa semana lá em Recife, para comemoração dos 20 anos do blog do Magno, conversava com um empresário muito bom, Eduardo Monteiro, e ele falando exatamente da administração da Paraíba, né, que não é de agora, né, já vem sendo administrado um estado superavitário. Sim. Talvez o segredo esteja exatamente no controle fiscal, né? Olha, se tem uma coisinha, o administrador público não precisa ser brilhante. Se tiver controle fiscal, metas e indicadores na administração pública, e lei e ordem, segurança, as coisas começam a acontecer. As pessoas não são idiotas. Lá no Nordeste, as pessoas não são imbecis. Nem um pouco. Se você prover meios para que as pessoas possam trabalhar e viver a vida delas, elas resolvem a vida delas. Agora, o Estado está em permanente estado de sabotagem com essas pessoas. Uma coisa que eu vi, por exemplo, sul do Maranhão. O Maranhão é um lugar muito mal administrado. O agro chegou lá. Está em balsas. Os gaúchos Exato. A gauchada juntou com os maranhenses, chegou um cearense, os paraenses lá no meio, tá andando. Agora ninguém dá estrada para eles, o cara não consegue escoar a produção dele porque não tem estrada. Ele tem insegurança também, porque é perigoso morar no Maranhão. Se o Estado fizer o básico, eles se resolvem. Então tem um problema aqui, porque, vamos dizer, a classe política nos estados do Nordeste, e do Norte também, ela é especialmente ruim. Não estou falando que no Centro-Sul a classe política é boa, não. Temos graves problemas. Só que definitivamente, quando eu comparo, não é igual. Não é igual. Se eu comparar o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, com o governador lá, com o Brandão, lá no Maranhão, não é igual. O Brandão é 1000 vezes pior do que o Eduardo Leite. E os políticos ao redor do Brandão são 1000 vezes piores do que os políticos ao redor do Eduardo Leite. Mesmo eu não concordando com o Eduardo Leite, muitas coisas na linha dele. O Eduardo Leite apenas é melhor. O Tarcísio em São Paulo, ele é melhor do que o Jerônimo na Bahia. Efetivamente. E o time que o Tarcísio tem é melhor. Posso não concordar muita coisa com o Tarcísio, mas é melhor. Então, eu preciso superar essa classe política muito ruim que está fazendo a vida das pessoas, especialmente nas regiões norte e nordeste, ser ruim. Por isso que elas estão indo embora. Você falou muito aí em desequilíbrios, né? Desequilíbrios regionais. Eu sempre pergunto o porquê da América do Sul nunca se desenvolver, né?
continente europeu se desenvolveu, foi lá para frente, a América do Norte, e a América do Sul ficou presa, que a Argentina que houve um momento que se desenvolveu. E aí a conclusão que eu chego, o diagnóstico, é a política mal feita. Sim, são as instituições, é a forma como o capital humano é gerido. O maior ativo que um país tem não são riquezas naturais. Agora a gente vai falar só de terra rara agora no Brasil. É o capital humano. Se você não cria capital humano, o seu país vai ser uma porcaria. E como é que cria o capital humano? Não só investir em educação, mas ter um ambiente de negócios bons em que as pessoas enriqueçam. As pessoas enriquecerem e você investir na educação delas, uma coisa retroalimenta a outra. E fazer as pessoas ganharem dinheiro é ter um regime de competitividade que aumente a produtividade das pessoas. Ou seja, um Estado tenha regras simples, que não cobre muitos impostos, que os serviços sociais funcionem, que os contratos são cumpridos, que contratar e demitir uma pessoa seja fácil, como é nos melhores lugares do mundo, que abrir e fechar uma empresa não seja difícil, não seja um crime você fechar uma empresa, como acontece aqui no Brasil, para as pessoas poderem tomar risco e empreender, que ter energia elétrica abundante e barata não seja um absurdo, que ter uma estrada que ligue uma cidade a outra também não seja, nossa, um grande investimento. É o básico.